Você tem que aceitar e pronto. Então manda ver. A gente já começa começando. Bom Então, dia, então. tal. Que a gente já Então, tinha começado, mas me conta, que você acha que você não é disciplinada, é é, isso? isso, exatamente. Um dos motivos, claro, eu consigo fazer, mas assim, eu demando mais tempo, então eu não tenho essa disciplina. Eu quero melhorar muito, 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 muito essa parte da disciplina ali. Eu começo fazendo qualquer coisa, só que eu levo mais tempo para chegar no final do que seria se eu tivesse Tá. me organizado e realmente manter o foco, né? Eu sou totalmente disciplinada. Eu quero, eu faço, mas porém, em 1 ano ali para chegar no resultado final que eu preciso. E por que que você tem alguma razão, assim, se a gente pensar de bate-pronto? É claro que ao longo desse processo você vai começar a se conhecer melhor e você vai descobrir os porquês, né. Mas por que que você acha que você demora mais? Que pode ser o seu ritmo e tá tudo certo, e não tem o menor problema com isso, mas pode ser que realmente tenha ali algum medo, algum bloqueio, alguma coisa que te impede de avançar no ritmo que você gostaria de avançar. Não, aí já isso eu já quero entender, porque eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa e eu fico sempre eu falo que tá emperrado ali, sabe, fica nossa, não que eu não vou conseguir, mas, nossa senhora, é muito tempo. E você Demora diz que é muito tempo em comparação com outras pessoas? isso, porque assim, Ou vamos supor, quem tem disciplina, com pouco tempo, consegue fazer o que tem para fazer, consegue se organizar, consegue fa vamos supor, a pessoa quer malhar, quer ter seu momento de estudo, coisas que eu estou precisando, e trabalhar. Eu consigo trabalhar e pronto, não consigo fazer o restante. tá. E isso porque eu estou pensando aqui se isso é o seu jeito Será? natural e Porque está tudo bem, ou quando você pensa que isso te incomoda, que me você gostaria de incomoda. estar avançando em outro ritmo, é porque como você gostaria que tivesse sendo? Como você Então gostaria que fosse? eu realmente gostaria de ter ali meus momentos, de me programar e realmente ao longo do dia completar todas as tarefas que eu tinha para fazer, né. Isso me incomoda, eu não gosto. Tá. E se a gente tentar ir um pouco mais fundo, por que que isso te incomoda? Ó, digamos que eu tenho um filho também, né, então, assim, eu sempre ficava filho, trabalho. Aí eu falei: "Agora ele tá com 15 anos, já é praticamente independente ali da mãe, não tem necessidade, né, tem as minhas obrigações, mas não tem a minha necessidade de estar o tempo inteiro". E aí eu quero fazer o quê? Uma academia, agora eu quero fazer o curso materializando, não estou conseguindo fazer tudo certinho, tem outras atividades do trabalho que eu não consigo pôr em dia, e aí isso vai me incomodando, porque é meu crescimento. Eu já estou com 39 anos, então assim, eu quero fazer diversas coisas e eu não consigo. Então quando chega no fim da tarde eu falo: "Poxa, eu tive tempo, eu me distraí por bobeira, e nessas 2 horas eu poderia ter feito isso, que seria 10 minutos". Isso que me incomoda, porque o tempo que eu preciso para fazer é 10 minutos, e eu perdi ali 2, 3 horas do meu dia, e isso me incomoda muito. E vamos pôr uma pausa aí, porque, eu queria primeiro que a gente falasse um pouco da sua criação, como foi a sua infância, e aí a gente volta para ver se tem algum ponto aí que conecta o seu passado com o seu presente. Mas conta um pouquinho como foi sua criação, sua Meu primeira cachorrinho latindo infância. aqui. A minha criação, na verdade, é muito parecido com diversos brasileiros. A minha mãe foi mãe cedo, ela foi mãe muito jovem, sem estrutura familiar. Porque que acontece? Ela saiu de casa com 10 anos. Então, assim, não só o alcoolismo da minha mãe, como fumar também, muito jovem. E essa falta de estrutura fez com que ela já conhecesse meu pai tivesse 18 e ela tinha 10, né. Hoje a minha mãe tem 55 e 5 filhos, então, assim, com 13 anos ela já teve minha irmã, com 14 ela me teve, então foi um atrás do outro.
E aí, nisso, fez com que ela não tivesse a maturidade e nem aquela experiência de mãe. Antigamente, as pessoas casavam muito cedo, fugiam de casa, era obrigada a casar e casavam entre parentes, era mais ou menos isso, né? Então, assim, aos 14, minha mãe engravidou. Com 15, ela já estava ali, né? E ela era uma criança. Hoje eu falo para ela, e isso foi a gente brigava muito. Hoje, eu fiz terapia o ano passado, isso fez com que deixasse mais claro para mim. E realmente, coitada, né? Que estrutura ela tinha? Uma menina de bebê, que eu falo 10 anos, gente. O meu filho hoje tem 15, era o que ela já tinham 2 filhos. Então, assim, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Então, nunca teve aquela família, aquela estrutura que você vê em outras famílias, né? E então, assim, a oportunidade para mim sempre foi muito mais difícil. Então, estudar, trabalhar, tudo foi muito diferente dos outros, né? Da estrutura familiar, quando você vê que tem uma estrutura começo, meio e fim ali, que vai ter o pai, que vai ter a mãe, que vai ter os avós, que vai dar o socorro naquela necessidade, né? Então, assim, tive que morar com a minha tia, até meus 15 anos também morei em fazenda, porque aqui no nosso estado, que é o Mato Grosso do Sul, tem fazenda, tem chácaras. Então, assim, para minha mãe ter esse meio tempo, acabei ficando um tempo com a minha tia na fazenda. Então, foi tudo muito, muito diferente das outras pessoas. E como foi esse tempo com a sua tia? Você ficou Foi alguns anos lá? alguns anos, muitos anos, né? Ela rígida, bem rígida, meu tio também. Porém, eu gostava. Então, assim, não era tão engraçado que eu falo assim hoje, né? Não tinha água, você tinha que buscar na bica. Não tinha luz, era luz de vela. No geladeiro, então era aquelas carnes que eles colocavam na banha e aí deixavam lá, que fritava. Sabe, são coisas assim totalmente diferentes. E assim, eu gostava, não vou mentir que eu não gostava, porque eu não conhecia outra coisa, né? Então, assim, eu gostei até determinado tempo. Hoje eu estou buscando algo melhor, hoje eu corro atrás da oportunidade que eu não tive lá atrás. Tá. Porque, assim, nessa breve relato que eu estou vendo de fora, e aí conforme você for, né, fazendo esse trabalho aqui, vai ficar, vão vindo mais coisas e talvez fique mais claro para você, mas uma conclusão que eu tiraria, não sei se está certo, mas é que na vida da sua mãe as coisas aconteceram tão rápido e você viu isso como algo negativo, que talvez pode ser que você inconscientemente queira fazer tudo devagar, justamente para não ter essa contrapartida negativa que você viu da vida dela, né, do que aconteceu com Sim, ela. Porque às vezes a é gente repete exatamente ou às vezes a gente vai para o outro oposto. Independente se a gente está repetindo ou fazendo o oposto, a gente está preso, né, porque a gente está usando aquela referência ali que não é necessariamente a nossa autenticidade ou como a gente se sente. isso. E exatamente isso. E aí é aquela busca que eu acho que é, assim, pós-pandemia também, que você quer melhorar, que você quer, querendo ou não, viver, né? Eu falo, eu quero viver, mas ao mesmo tempo eu preciso de um financeiro melhor. Eu preciso. Tudo você quer melhorar, você não aceita mais não ter, né? Eu não aceito eu ganhar menos, eu não aceito eu não ter a disponibilidade de poder fazer uma viagem, ou então de ter meu espaço. Eu vi você falando lá, você passa a não aceitar, eu passei a não aceitar na pandemia. Então, assim, poxa, você é minha amiga, você não me deu minha atenção, então namorado, não foi aquela coisa que eu estava esperando, eu não aceito, eu não preciso. Então, assim, eu sei o que eu mereço hoje, mas isso foi muito tarde, eu vejo como muito tarde, que foi agora, assim, nesse fim do ano passado para cá. Então, pós-pandemia, para algumas pessoas foram terríveis, eu acredito que foi muito doloroso, tem sido doloroso, mas para mim eu vi como se tivesse feito eu pensar diferente. Abriu, Maravilhoso. sabe quando assim aquela menina realmente do interior, só que ao mesmo tempo ela começa a ver, nossa, quando começa
num carro, numa janela, você começa a imaginar, você vê a luz ali, você vê uma cidade, você vê um jardim, você fala: "Nossa, é isso, eu vou, vai dar certo, é isso". Maravilhoso. Então você já está trabalhando em melhorar o seu merecimento, em se valorizar, em pôr limite. Aí acho que Isso, agora é você usar isso para também as coisas que você quer concluir. E sim, talvez a sua expectativa do que você consegue fazer num dia, talvez esteja muito alta, talvez você queira se comparar a uma outra pessoa que faz milhões de coisas, quando você tem o seu próprio ritmo. Então, de repente, não sei, estou pensando assim em ideias que você pode fazer uma lista do que você gostaria de fazer naquele dia e grifar as 2 mais importantes. E aí, se você fizer essas 2, tá ótimo. Porque eu acho que tem um ponto nisso que é a mensagem que a gente manda para a gente mesmo. Então, se eu faço uma lista de 10 coisas e eu não consigo fazer, eu mando uma mensagem para mim mesma de: "Tá vendo? Você não consegue. Ai, tá vendo? Você não tem disciplina. Ai, tá vendo? Você não é boa o suficiente. Tá vendo? Você nunca vai ser fitness. Ai, tá vendo? Você". E a gente entra nesse looping de se colocar para baixo e de se frustrar, e a gente acostuma com isso, a gente acostuma a se sentir assim, e esse acaba sendo o nosso esquema de vida. E aí a gente sempre volta para esse mecanismo, essa roda aí que já está girando, que é a roda do: "Eu vou me frustrar, eu vou sentir que eu não fiz suficiente, eu vou sentir que eu não tenho disciplina". E para quebrar isso, eu acredito que o jeito melhor é em pequenos passos, passos incrementais. Então, se eu conseguir das 10 coisas que eu tenho para fazer, uma hoje, aí a mensagem que eu vou mandar para mim mesma já vai ser diferente. Vai ser tipo: "Olha, eu consegui. Eu me propus a uma coisa e eu consegui". Então, isso pode ser um jeito de você começar a se ajudar, né, no sentido de querer virar essa chave de: "Sim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz". entendi. E uma outra coisa, por exemplo, uma vez eu ouvi um conceito que eu peguei para mim, eu não lembro de onde foi, não posso dar o crédito, mas que a autoconfiança, ela é construída através das promessas que a gente faz para a gente mesmo. E que a gente cumpre, né, das promessas que a gente cumpre para a gente mesmo, não que a gente faz, porque a gente faz 1000 promessas que a gente não cumpre. Mas acho que isso é um jeito de você ir construindo essa autoconfiança de que você é capaz e de que você também é disciplinada, porque É, eu sou super, perdão, desculpa. não, vai lá, fala. Eu sou super insegura, então, assim, eu fico com aquele medo. A insegurança não reina, né, então, assim, qualquer coisa que eu não tiver alguém ali que fala: "Não, deu certo, vai lá", eu fico: "Não, não vou fazer porque eu não quero te atrapalhar, então eu quero que dê certo para você, eu não vou te atrapalhar, eu vou ficar aqui". É isso que acontece, então eu vou abrir mão para você, porque eu tenho medo de não dar certo para mim e atrapalhar você também, então eu fico muito insegura Entendi. Tem um compromisso maior com o outro do que comigo. com você mesma. É, que pelo que você contou dessa história de vida faz todo sentido, né. Sim. Porque eu imagino sua mãe para cuidar de 5 filhos, ela Nova, era uma ela o criança. e ela devia se colocar, imagino eu, em último plano, né, tipo, é É. tudo pelos filhos, é tudo Com 25 anos, 5 filhos, era muito nova. Eu falo: "Nossa, eu tenho um só e já acho tão, assim, é tão complicado você conseguir ali, imagina 5". E é, antigamente era tudo mais difícil, né, hoje nós temos eletrodomésticos, antigamente não, hoje tem a fralda descartável, na minha época já era descartável, na época dela não. Então, assim, 5 é 5. É total. complicado.
E eu acho que você deve ter inconscientemente esse exemplo de abnegação, acho que é a palavra, ou negação total, né, porque eu imagino que sua mãe, para dar conta de tudo isso, não tinha nenhum espaço para ela, Não, né, não era nada por ela, tipo: não. "Ah, eu quero não sei o quê". Então eu acho que no inconsciente dela, ela devia pensar: "Tudo é pelos outros, eu não faço nada para mim". E aí essa crença foi transmitida para você, de nada é para mim, e talvez tenha também um aspecto de até se sentir um pouco culpada, né, de tipo: "Ah, eu fui, sei lá, deixei meu filho em casa e fui na academia. Nossa, sou a pior mãe do mundo", não sei. Eu não eu até hoje eu não saio. Assim, eu fui ali, sei lá, vou ali fazer não vou, sabe. Agora, esse ano eu comecei a falar: "Não, eu vou fazer". Agora já tá tranquilo, mas 15 anos. Então, assim, exatamente isso, não fazia, não saía, vida social zero, tudo mais pautado Pedro isso, Pedro aquilo, vou para casa porque o Pedro tá precisando, o Pedro tá sozinho, então era muito mais pautado exatamente isso. E aí vai chegar um ponto nesse trabalho que é a reprogramação, né, que você vai voltar no seu passado e vai começar a ressignificar, ai perdão, essas crenças ou o que você viveu lá na sua primeira infância, porque está tudo isso registrado aí, e você está rodando É, nessa programação de é tudo pelos outros, não é nada por mim, eu não mereço ter tempo para mim, eu não mereço fazer coisas que sejam só por mim. Então isso é um pouco mais lá na frente, mas eu acho que é importante já começar a ter essa percepção de tipo: "Putz, eu estou aqui repetindo o programa da minha mãe, eu estou repetindo o que eu vi lá na infância e como que eu posso me libertar disso para ser minha própria pessoa", né. perfeito. E do processo que você fez até agora, dos exercícios, você chegou a começar o workshop, o Como Materializar, ou ainda não? Não, vou fazer hoje, Tá. vou começar hoje. Eu Não, comecei beleza. ali o comecinho da sua história, como você chegou Tá. nisso, que é o que despertou na gente, para ser sincera, porque eu acredito muito nisso, que eu acho que a partir de agora, já voltando ao pós-pandemia, as pessoas estão buscando melhorar, né. E é muito engraçado, a gente conversa muito sobre isso entre algumas colegas ali, e amigas falando que a gente tenta melhorar esse ano, e aí a partir de você, buscando essa materializar, ou então a outra parte de entender o outro, né, de chegar em algo que seja conhecimento mesmo, conhecimento. Quero melhorar, vou buscar isso, vou materializar agora, e contando a sua história. A gente passou por isso na infância, de ser ou patinho feio, ou de ter uma insegurança disso, ou insegurança daquilo, ou história também que eu acabei de ver lá no seu Insta, são processos muito parecidos. E aí, com agora, eu falo de não é coach, como você disse, não é uma É um terapia, mas acompanhamento, é. é um acompanhamento, e isso faz uma diferença, sabe? Faz uma diferença. Eu vou ser bem sincera, parece que abre, assim, você fala assim: "Gente, como que é engraçado, parece comigo", você sabe? "Parece comigo". Eu É, e acho que é tem parecida com a minha história, acho que vou ir lá. a gente compartilha muitas coisas, às vezes não em todos os aspectos, mas tem muita coisa que é parecido e também Sim, todos a mesma geração, então a gente viveu. É engraçado que na de ontem e na de hoje veio a coisa de ficar muitos anos no mesmo emprego e, né, muito tempo naquela mesma empresa, e essa ideia de que isso é estabilidade, isso é o que é normal, o que é saudável, e a gente está tentando quebrar isso. é. Mas conforme você for avançando no trabalho, você vai entrar agora numa parte que é o inventário. Então, o inventário, você vai fazer uma autoavaliação das áreas
da sua vida, né? Então, entre dinheiro, saúde, família, amor, e aí tem um sistema lá de notas, que você vai se dar notas e vai vir à tona qual que é a área que você se sente, de repente, mais capaz, qual é a área onde você ainda quer melhorar. E aí, se a gente pensar assim, depois você vai fazer o exercício lá, mas se a gente pensar aqui agora, qual é a área da sua vida que você sente que você está mais empacada, que você sente que não vai para frente, que está mais difícil? Olha, pensando assim, eu falo que tudo gira em torno, né, é tudo. Porque eu já estou há praticamente 5 anos na mesma empresa, eh todas as áreas. Mas, assim, você quer buscar ganhar um pouco a mais. Então eu falo que o financeiro é o que está mais empacado. Tá. Como eu E vi lá meu amigo falando: eu não tenho um apartamento ainda próprio, também não", sabe, eu quero buscar uma casa, um apartamento que seja, você quer ter algo, né, para ter essa estabilidade. tá. E como que era essa parte financeira na sua família, na sua criação? É metade bem resolvida, em todos os termos, e a outra metade não resolvida. Metade não tem casa própria, metade tem casa própria. Meus irmãos têm 2 que uma já está formada, está bem estruturada, aí o outro está no metade, o outro já tem o dom ali, que já tem uma barbearia, já está bem resolvido, ou seja, a do meio ali e eu, que sou também a do meio praticamente, que é um atrás do outro, né, não é resolvida. Eu falo: "O filho do meio sempre dá trabalho", né. E a minha mãe e o meu pai, ele era, entre aspas, mais financeiramente bem resolvido, a minha mãe, por ser uma criança nova, não. Então, assim, ela até hoje não tem casa própria, Hã. ela não tem. A E você estrutura dela, ela continua trabalhando, aí mora de aluguel, a estrutura financeira dela é invariável, não tem. E você consegue lembrar de alguma coisa que era dito na sua casa sobre dinheiro? Se tinha alguma coisa que seus pais falavam, tipo, sei lá, dinheiro não cresce em árvore, né? Você Sim, lembra que sempre. Roupa, ainda até brinquei esses dias, roupa era uma vez no ano ou sabe-se lá, se uma festa que precisava, aí comprava, senão não, era isso. Isso não, você não pode, porque isso aqui vai fazer falta na comida, depois a gente vai comprar comida. Você prefere comer roupa? Você quer comer esse tênis? olha que forte isso. Então assim, você escolheria, né, era escolhas, ou comia ou vestia. Tá. É, pode ser que você esteja repetindo isso, também nesse tema que você trouxe da disciplina, tal, de ou eu trabalho ou eu cuido do meu filho, ou eu É, cuido de mim, e pode ter uma crença aí de uma rigidez, né, até que você falou da sua tia que era muito rígida, né, do seu minha tia tio. era, Então essa sim. coisa de: "Não, eu só posso ficar aqui dentro desse quadradinho, eu não posso um dia cuidar mais de mim, no outro dia mais do meu filho, no outro dia fazer tal coisa, aqui gastar um pouco mais, aqui gastar um pouco menos", esse jogo, essa flexibilidade, talvez isso seja difícil para você, Isso, né. E aí quando você chegar na parte de reprogramação, é legal você já tem essa memória bem fresca aí de você vai comer esse tênis, e essas coisas que eram ditas, porque aí você vai começar essa parte de reprogramar o que isso significou. E aí é muito legal você ter clareza de que seus pais falavam isso porque essa era a realidade deles. E isso, tem um momento onde a gente tem que se separar, né, porque a criança ela sempre acha que ela e os pais são uma coisa só, e aí a gente vai passando por esse processo ao longo da vida, mas eu acho que mesmo depois dos 40, eu acho que ainda
a gente ainda fica preso, né, em querer agradar os pais e qual a expectativa que eles têm, ou se a gente tem raiva dos pais, ainda fica uma coisinha presa, e tem um momento onde a gente vai conseguir começar a separar, e aí você vai conseguir pensar, né, tipo: "Não, essa foi a história da minha mãe, ela é ela, agora eu vou buscar outra coisa". E aí o que eu tenho falado muito nessas últimas sessões é a coisa do testemunho. Então você estava falando que na sua família você tem pessoas que conseguiram mais e outras que não, então É bem, também assim, dividido total, bem no meio. É bem isso. então é legal, assim, olhar para essas pessoas que você já tem esse testemunho, né, de pessoas da sua família, então seus irmãos que têm uma situação que você gostaria de ter ou melhor do que a que você tem hoje. É legal começar a observar também os detalhes, assim, o que que eles fazem, como eles pensam, como eles se comportam, como porque o testemunho você já tem, você sabe que isso é possível para você. Sim. Então, às vezes começar a pensar e não é imitar, mas é se inspirar no que eles fazem. Então, sei lá, na live de antes o Luiz estava falando que ele faz a planilha, que todos os gastos dele são planilhados. Então, quando você Eu pensa uma pessoa que tem a casa própria faz planilha. Eu quero ter a casa própria, será que isso é uma coisa que pode ser legal para eu tentar fazer? Então é começar a procurar esses detalhes de como as pessoas que têm o que você gostaria de ter se comportam, o que que elas fazem. tá. Então, assim, vem alguma coisa de bate-pronto quando você pensa nos seus irmãos que você acha que eles fazem, que você gostaria de fazer, que você acha que é uma inspiração? Então, a minha irmã mesmo, que eu admiro muito, eu acredito que é assim, tem 2 filhos, tem uma casa, tem um filho, um marido, tem ali, querendo ou não, a disciplina dela, eu vejo disciplina, né. Ela foi fazer faculdade já mãe, já também mais velha, mas ela conseguiu finalizar, e aí eu acredito que o querendo ou não, o esposo dela, o meu cunhado, eu acho que também é esse pilar forte atrás dela ali, ou do lado dela, não sei como falar. Eu vejo, na verdade, não sei te falar, mas eu vejo que é isso, que é um conjunto, né, não é só uma pessoa não, foi um conjunto no caso dela. O meu outro irmão, ele na verdade, ele não sei te explicar também, porque é tão diferente quando vai falar do outro, a vontade de melhorar, que fez com que ele a vontade de querer ter mais, de não aceitar, que é o que eu estou pensando agora, de querer melhorar, de ter mais dinheiro, né, de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma viagem, de ter o que ele não teve talvez, é isso. Entendi. Isso é muito legal, porque acho que tem um ponto, pelo que você está me descrevendo do seu irmão, que é eu acho que a virada de chave, quando a gente quer fazer uma mudança, qualquer que seja, é quando o custo de permanecer onde a gente está é muito maior do que o custo de mudar. Sim, O custo, assim, o que isso vai me custar emocionalmente, financeiramente, nas minhas relações. Então, é quando você já não aguenta mais ficar naquela mesma situação, que é a necessidade, e necessidade não é necessidade só financeira, porque em não. português a gente fala muito isso, né, tá passando necessidade, e eu estou falando da necessidade de um jeito mais abrangente. Então, esse pode ser um exercício legal também para despertar em você essa motivação, essa disciplina. Por que que você precisa disso? Por que que você já não dá mais para você ficar nessa situação? Então, se a gente pensar, sei lá, num aspecto da sua vida, então vamos falar desse trabalho aqui do Materialize. Por que que você precisa fazer esse trabalho? O Espera que aí, que tinha cortado? minha bateria, vou pôr para carregar. Ah, Vou pegar aqui. tá joia, vai lá. É, bem no finalzinho que Não, ele estava imagina.
Prontinho. Aí, voltei. Obrigada. É que eu acho que é essa reflexão, assim, do porquê você... Eu acho que tem 2 pontos, tem a necessidade e tem o querer, né, porque às vezes, assim, a coisa da disciplina, às vezes é legal também se perguntar, tipo: "Ah, eu não fui na academia hoje porque não deu ou porque eu não queria?". Porque acho que quando a gente quer, de fato, a gente faz qualquer coisa, né, a gente dá um Então, jeito. mas é que eu não sei te falar, enrola, parece que acontece tudo, e aí você fala assim: "Ah, já passou, vou amanhã". É, eu acho que você precisa, se ajudar a sair desse enrosco, desse redemoinho aí, e às vezes não sei, só botar a roupa de academia, não precisa Tá, nem ir. Ou, você entrar então, né, nesse trabalho do Materializa, às vezes é só entrar no site, é e você pronto, e sentar fazer. como se você fosse, às vezes você nem faz, mas você se policia a colocar aquilo na sua vida. Então, às vezes, é só entrar no site: "Entrei. Ah, mas não estou a fim de fazer agora, então não vou fazer", mas pelo menos eu entrei. São pequenos passos onde você vai ganhando essa autoconfiança, onde você vai começando a acreditar mais em você e a testar um pouco como você se sente. Tá. Porque, senão, a tendência é a gente só repetindo padrões, e me parece que você está repetindo todo dia esse padrão do: "Eu me enrolo, eu fico frustrada", E acabou, já no e outro dia de novo. e é Entendi. outra oportunidade de você se enrolar e se frustrar mais uma vez. Então, assim, não vai ter uma pessoa que vai... Fazer isso por mim. Exato. Não tem, acho que chega um ponto, na nossa vida, isso muitas vezes vem com a maturidade também, onde a gente percebe que só depende da gente, que ninguém vai vir aqui resgatar, salvar, ninguém, a gente nem precisa ser salvo, mas acho que a gente às vezes tem essa ideia de que se o outro, né, coloca muita importância no outro, então, se o outro me diz que eu tenho que fazer, eu faço, mas se depender só de mim, eu fico insegura, porque É a gente isso. ainda não construiu essa confiança. Exatamente, é isso. Exatamente isso. Falou o que acaba acontecendo. Então acho que você precisa se ajudar mais. Tá. Pensa em tipo: "Não, o que que eu posso fazer por mim hoje?". E talvez até, assim, tirar um pouco, não sei, estou pensando aqui em voz alta, mas essa coisa da disciplina, eu acho que às vezes a gente se cobra muito. E não sei o que significa disciplina para você, mas se disciplina para você significa fazer tudo o que está na minha lista de afazeres, ou ter hora para tudo, ou fazer tudo cronometrado, ou eh, isso O meu eu só não queria é fazer o que eu tenho viável. para fazer, tudo na minha lista, tudo que eu imaginei naquele dia, que eu idealizei naquele dia. Horário tranquilo, mas assim, eu gostaria de acordar, fazer isso, fazer aquilo, e trabalhar, voltar, ir numa academia, voltar, fazer aquilo, voltar, fazer, sabe, ter aquele momento. Eu tô com 3 livros, eu comecei um, não passei da segunda página. "Ah, eu vou comprar porque eu quero muito, porque eu vi essa resenha a partir de agora", e eu não consigo ler 2 páginas. Aí, "Nossa, eu quero muito fazer o Materialize Católico, isso, aquilo". Aí eu comecei, li 2, comecei ali, ai, mas aí sabe, não é nem o foco, é realmente: "Ah, daí eu vou fazer isso aqui porque eu preciso fazer", e acaba que já acabou meu dia e eu não fiz nem metade. Entendi.
Era só fazer o que eu tenho para fazer no dia. Quando você pensa, vamos pensar agora numa outra Geile, vamos pensar na Geile que fez tudo, ela acordou, ela fez tudo que ela tinha para fazer, ela foi trabalhar, ela foi na academia, ela leu um livro, ela fez tudo. Quando você pensa nessa pessoa, o que que te dá medo de ser Na essa ver pessoa? não me dá medo. Sabe o que que acontece? Eu acho que daí eu sempre estou buscando algo novo, né. Eu acho que eu iria arrumar mais coisas para eu fazer. Na verdade, eu nunca vou conseguir concluir tudo, porque todo dia aparece uma coisa que eu gosto e que eu me identifico. Então, assim, como tem muita informação e eu acho que isso está muito no meu dia a dia, eu vejo muitas coisas diferentes, então eu idealizo muitas coisas novas também. Então, eu gosto de muita coisa e eu gosto e quero fazer. Então, assim, eu vi isso, nossa, eu quero muito isso, eu vou fazer. Aí eu faço hoje, e aí eu gostaria de fazer ao longo do dia para terminar, para ter esse raciocínio, para pensar diferente. Não me dá medo. Se eu Tá, conseguisse completar tudo, eu iria continuar essa busca de novos assuntos, de novos projetos. entendi. Tá. É, a gente precisa investigar isso mais a fundo e começar a olhar o seu passado e entender por quê, onde que está essa crença e começar a reprogramar essa ideia de que você tem que fazer tudo e você tem que dar conta de tudo e de que nunca tá bom o suficiente, porque É, para mim nunca tá bom. Vamos supor, se eu fizer qualquer coisa, eu quero outra coisa e eu não consigo terminar aquela outra coisa. entendi. É, isso pode ter, de repente, lá no fundo, um medo que ainda não é consciente de ser muito. Não sei, eu tô te ouvindo falar e eu tô lembrando de uma coisa, aí você me fala se faz sentido, mas teve uma vez que eu li uma revista dessas de cabeleireiro de R$ 2, assim, que na capa sempre tem alguma coisa de dieta, né, então era alguma coisa falando: "Ai, perca não sei quantos quilos", e tal. Em uma semana, em É, 3 dias, sempre, em 2 sempre. dias. Tem a fofoca, né, tem o global ali, Tem. o ator e a chamada da dieta. E aí, foi legal porque era uma reportagem escrita por um psicólogo, onde ele não falava do regime, mas ele falava que, às vezes, as pessoas, que estão acima do peso, elas não conseguem manter uma dieta, porque lá no fundo, inconscientemente, elas têm medo de ficarem mais atraentes ou, né, de se sentirem diferentes por estarem magras e chamar mais atenção. E elas passaram uma vida inteira se escondendo atrás da gordura, e aí se elas, né, tirarem aquela camada de proteção, elas vão estar expostas e elas não vão saber lidar com isso. Então, isso é um aspecto que, de repente, claro, aqui a gente não está falando de dieta, mas pode, de repente, ter uma coisa assim de se você está sempre buscando uma coisa nova, você nunca vai estar satisfeita com como você está, e pode ser que você esteja rodando nessa coisa da procrastinação, porque talvez tenha um medo aí de: "E se eu conseguir fazer tudo? Eu vou eu vou poder, sei lá, eu vou poder parar de reclamar, eu estou tão acostumada a reclamar, É. eu vou chamar atenção, eu vou ter muito sucesso e eu tenho medo de ter muito sucesso, eu vou ser fitness, eu tenho medo de ser fitness, eu vou ser", porque eu acho que quando a gente procrastina é porque lá no fundo tem algum medo que impede a gente de realmente É. chegar lá e realmente realizar. Eu morro de vergonha quando eu sou elogiada. Se algo no meu trabalho, a minha gerente me elogia, eu já fico com vergonha, eu já não aceito, eu já arrumo 3 desculpas Entendi. para criticar. É uma autocrítica. Exatamente isso, eu tenho vergonha. Se alguém elogia, fala qualquer coisa, eu já arrumo um defeito para pôr no lugar do elogio. Entendi. Exatamente isso. É, ó, estão surgindo várias É, coisas aí. vai fazer Mas você pensar.
Mas o que é legal é sempre voltar, porque aí eu te dei algumas dicas, falei algumas coisas, que me vieram à tona, mas para a gente voltar no método e no que é o Materialize, é muito legal você fazer esse inventário agora, que é a tarefa Tá, da próxima semana. Vou te deixar um desafio, que é e lá no roteiro tem as coisas que você tem que fazer, se tiver alguma dúvida, você me escreve, eu recapitulo para você, mas também vai ser difícil a gente avançar nesse processo se você não fizer a sua lição de casa, senão tá. essas sessões vão ficar muito teóricas e aí Vagas. entra numa Aham. seara de coaching e terapia que eu Não eu quer. não eu não quero entrar, porque não seria uma irresponsabilidade minha entrar Tá, nessa área. tá. E acho que vai ser um exercício bom para você esse, porque aí você vai ter que fazer, senão as sessões ou vão ficar vazias ou, eu acho que a gente pode até pensar assim, não sei, se você não fizer a lição de casa, eu faço uma Ai, sessão não. mais curta ou não faço, né, para Socorro. ter também uma consequência, Sim. pode ser um jeito de você se comprometer aqui com Com o esse que é para ser feito. trabalho. Uhum. Perfeito. E tenta fazer só de repente nessas 6 semanas, faz só isso, Tá. né, fora as suas obrigações de Não, trabalhar e sim. tal, mas assim, Aham. se vierem outros projetos, outros interesses, fala: "Não, Vou depois fazer das 6 primeiro por semanas, deixa eu anotar isso aqui, que é uma coisa que me interessa", mas para você começar a ver como você se comporta quando você tem um foco uma só, um projeto só, perfe perfeito. tá bom? Tá bom. Então tá joia, lindona. Obrigada, viu? E aí qualquer Eu que coisa você agradeço. vai me escrevendo, Tá bom. tá Um bom? ótimo dia, até a próxima semana. Até. Beijão. Um Tchau, tchau. beijo. Tchau. Tchau.